Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Como você pode ver, eu estou aqui com a moça que tem cadeira cativa já, né? Cíntia Fernandes. O meu irmão sempre fica assim. Eu falei, e a Cíntia ali? A Fernandes? Eu falei, caramba. Antes não tinha outra Cíntia, né? Ficava mais fácil de identificar. Aí eu fico assim, ela é Fernandes? É Fernandes? É Fernandes. Então, estou aqui com a Cíntia, né? Que já esteve aqui na Academia da Alma esse ano umas 15 vezes. Nem tanto, mas já esteve aqui várias vezes, né? Eu acho que quase em todas as disciplinas espirituais. Sim. Quase em todas. Não vou dizer que em todas porque eu não tenho certeza. Mas quase em todas. Ela faz teologia assim por hobby, né? Ela gosta de discussões teológicas. O hobby foi maravilhoso. Muito bem. Tem gente que estuda, né? Porque precisa. E ela faz por hobby. Ela gosta desses debates teológicos. Muito bem. Nós caminhamos até aqui em várias disciplinas, né? Como já falei. Falamos de oração, meditação, jejum, estudo, solitude. E eu vou certamente esquecer, né? E chegamos agora numa disciplina que a gente fala disciplina associada, que é a confissão. Por que a disciplina associada? Né? Nós falamos de disciplinas internas e disciplinas externas. Esqueci da simplicidade. Quando eu falei externa agora, lembrei da simplicidade. Foi a primeira que nós falamos da disciplina externa. Disciplina interna aqui dentro, né? Disciplina externa que tem aplicação para o outro, né? Então, por exemplo, o ato de doar alguma coisa está relacionado ao outro. Mas a disciplina associada é que ela se realiza, dois aspectos, né? Ela se realiza junto com outra disciplina. Então, dificilmente a gente tem só o momento de confissão. Então, sempre está ligado a alguma outra disciplina. E a questão é que a disciplina de confissão é, por essência, uma disciplina comunitária. Vamos chegar nesse aspecto, né? De confissão e comunidade. Hoje, a nossa conversa é mais assim das bases, né? Nós falamos de confissão. E eu prometo, né, essa aqui é uma fala de promessa, que será provavelmente a disciplina mais longa que nós vamos estudar. Aí as pessoas podem perguntar, mas peraí, pastor, não é só confessar. Resolvi uma frase, não é só confessar. Assim como a gente tem vários pressupostos sobre a oração, né, Cíntia? Sim. A gente também tem vários pressupostos sobre a confissão. Então, a gente pode ter esse pressuposto de que é só confessar e ponto. Mas tem vários aspectos que estão relacionados à confissão que a gente quer abordar aqui. Bem, nós vamos ler o texto da primeira epístola, né, do apóstolo João, no capítulo 1, versículos de 5 a 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Eu vou fazer a leitura. Mas antes da leitura, Cíntia, você pode orar para nós? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de Ti, por podermos discutir e aprender sobre a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar no nosso meio neste momento. Amém, Senhor Deus. Direcionar a nossa fala, abrir a nossa mente para o entendimento e que a Tua palavra alcance o coração não só nosso, Pai, mas de quem estiver vendo e ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, um texto muito conhecido, né? Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Muito bem, vamos à série de perguntas? Vamos. Esse é o semblante de uma moça depois de um dia inteiro de trabalho. Isso aqui é disposição, irmãos. Muito bem, Cíntia. No versículo 5, eu entendo que João aqui está estabelecendo um marco inicial, né? Uma base que a gente não pode esquecer e que deve guiar a gente sempre que a gente falar de pecado, que é Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Bem, o que a gente pode aprender com esse verso? Eu achei interessante porque esse texto é muito claro, né? E ele parece muito definitivo quando não tem parábola, não tem figura de linguagem. E parece muito definitivo fazer essa separação, sabe? É estranho para nós entendermos o quanto nós somos pecadores, o quanto isso faz parte da natureza humana, e o entender e estar claro que Deus não tem comunhão com as trevas. Às vezes parece muito definitivo dizer, né? Se você tem pecado, então você não está com Deus. Mas acho que a intenção do texto não é necessariamente te dizer que você não tem parte com Deus. É te alertar para que você não torne o pecado comum na sua vida. E aí é que está o grande diferencial. Não é causar uma separação, mas causar um despertamento. É interessante até que o texto fala que não há nele treva nenhuma. Né? Assim, para dizer assim, não há qualquer tipo de associação com as trevas, né? Sim. E quando a gente se coloca diante de Deus, eu acho que fica... É como se a gente enxergasse com mais clareza, né? Estar de alguém tão santo, tão limpo, tão puro, te faz enxergar exatamente o que não está puro em você. E às vezes causa até um estranhamento, né? Como eu posso dizer? Uma sensação de culpa, que aí já não vem dele. Né? Deus nunca nos traz essa consciência de quem estamos nesse momento. Eu não gosto de dizer que nós somos. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Mas de como nós estamos nesse momento, é que ele tem essa ideia do despertamento. Olha, você está ficando distante de mim nisso aqui, porque eu não me misturo com isso aqui, você está se distanciando. Entendi. Quando você fala a palavra despertamento, me traz a ideia de que, embora em Deus não haja treva alguma, em nós, às vezes, há alguma sombra de treva, né? Eu falei sombra de treva para minimizar, porque é pesado, né? Porque Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. E se somos luz, não poderia existir treva nenhuma. Ok, mas há toda uma relação do já e o ainda não, ou seja, nós somos nova criatura, mas ainda não experimentamos um corpo sem pecado, beleza. Tá, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes, se não todos, entende bem essa relação de que nesse corpo ainda cometeremos pecados, né? Mais para frente a gente vai falar sobre se a gente justifica isso ou não. Mas quando você fala de despertamento, voltando à questão para eu não perder, até porque senão eu vou me perder na minha ideia, quando você fala de despertamento é porque há em nós algum pecado e de alguma forma nós o cometemos, mas o aceitamos. Se precisamos ser despertados, é que de algum momento nós ativamos o modo stand-by, né? Assim, não nos incomoda mais. É possível? Nós corremos esse risco assim de ter aquele pecadinho de estimação que você leva na colheira? É exatamente o nome que eu dou, pecado de estimação. É mesmo? Já falei isso várias vezes na classe, todo mundo, no primeiro momento, ri, né? Mas é exatamente isso, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Chega a ser controverso, né?
Nós somos a luz do mundo. Como é que você tem pecado de estimação sendo a luz do mundo, né? Exato. E aí é que vem a grande questão. A gente tem sim essa tendência de, como eu posso dizer, de não querer enxergar o que ainda precisamos mudar. Que se a gente parar bem para pensar, eu acabei de se falar, né? Quando a gente está diante de Deus, acaba que se torna mais visível. Uhum. E aí a gente tem muito essa relação, né, com a culpa. Então é mais fácil não enxergar do que lidar com isso. Uhum. E aí automaticamente a gente cria os pecadinhos de estimação, né? Tem um outro autor que até chama de pecados intocáveis. Porque ele fala de pecados que a gente considera normais enquanto humanos. E por considerar normal, a gente acaba não tratando, né? E aí a ideia de estimação. Você que está participando da Academia da Alma, eu acho que a gente não pode ouvir o de estimação como eu gosto de pecar, né? Porque naturalmente a gente ativa o modo defesa, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Se a gente for parar para pensar, quando a gente se vê de forma a enxergar a nossa natureza, né? A Bíblia fala que nós não merecíamos a salvação porque nós somos pecadores. Uhum. Só que aí se você se tratar o tempo todo com essa relação de eu sou pecador, você nunca vai se achar digno de estar diante dele, né? Eu nunca vou ser puro o suficiente para estar diante de tanta santidade, de tanta pureza. É verdade. E aí, automaticamente causa um afastamento, né? Já que eu não vou nunca conseguir me aproximar, então isso aqui faz parte. Exatamente. Isso aqui faz parte. Isso aqui eu não consigo abrir mão. Isso aqui eu não consigo lidar. Isso aqui eu não consigo fazer. Então deixa ele ali no canto e o restante eu consigo fazer. Uhum. É mais fácil tratar o restante do que tratar aquilo. Então acaba que a gente vai deixando de lado. Não, isso aqui um dia... Quem sabe? Quem sabe... Vou mexer com isso aqui. Que esse aqui é mais difícil. Isso aqui é de família, né? Todo mundo na minha família é assim. Não é nem mais um pecado de estimação, é um pecado de herança, né? Que as pessoas trazem. Bem, eu fico pensando numa coisa, assim, essa palavra de João é para o século I, né? Nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. E aí quando eu olho para a sociedade de hoje, eu fico pensando, caramba, se naquela época fazia sentido, será que essa palavra de João faz sentido para o tempo de hoje? E por que eu estou perguntando isso? Pode parecer um óbvio, né? Pode ser que você me diga obviamente sim. Claro que faz sentido. Aí eu estou até já adivinhando a sua resposta. Mas por que eu estou falando? É que nós estamos vivendo uma época tão relativizada que não tem mais certo e errado, né? Então, se você não tem certo e errado, você não tem pecado. Se você não tem pecado, tudo pode, né? Por isso eu estou falando, nesse sentido, olhando para o tempo de hoje, como é que essa palavra chega para nós, né? O que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa ter cuidado? Vamos lá. Muita coisa, né? Muita coisa antes de uma pergunta só. Eu acho que não tem como dizer que não está dentro do nosso contexto, né? Que não serve para o nosso contexto. Sim. Aham. Que todo cristão, quando ele é chamado a estar com Cristo, ele é chamado a ter comunhão com Deus, ele passa a renunciar todos os dias e lutar todo dia contra a própria carne. Uhum. Então, não tem como dizer que não é sobre nós também, porque todos nós somos convidados e convocados a nos parecer mais com Cristo. E isso se trata literalmente de renunciar à vontade de fazer o oposto de quem Ele é. Então, independente de ser há séculos atrás, milênios atrás, ou ser agora, ainda é muito real para qualquer cristão.
lutar contra aquilo que mais te afasta de Deus. Faz parte do cotidiano de todos nós. Então não tem como dizer que não é para mim, não foi para ele lá atrás. Então, eu acho que assim, claro que isso aqui foi escrito para muito tempo atrás, mas parece que foi escrito para o nosso tempo, né? E não para aquele tempo lá atrás. Porque assim, não é característica do nosso tempo essas afirmações. Deus é luz, não há nele treva nenhuma, não tem uma brecha, entendeu? Não tem um se, ou a palavra que carioca gosta, depende. Não tem isso, não tem o se, não tem o depende, não tem acaso, não tem nada disso. É extremamente direto, certeiro e aponta para uma direção que não tem nada a ver com relativização. E por isso que eu falo desse nosso tempo, porque assim, a gente está vivendo uma sociedade secularizada, e o que é o secularismo, né? Não é só trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, porque isso é difícil até de ouvir, né? Que coisas do mundo a gente está falando? Uma das coisas que a gente está trazendo do mundo e que pouca gente percebe é essa relativização. Então, por exemplo, se você falar com um jovem hoje sobre pecado, talvez a concepção dele de pecado não seja a mesma de alguém mais velho. O que significa isso? Talvez ele esteja mais aberto para situações que são pecaminosas. Concorda comigo? Assim, não sei qual é a sua visão a respeito disso. Mas isso é que eu acho um secularismo muito mais forte, mais presente do que roupas e outras coisas do tipo. Eu acho que ficou daquela coisa do tudo bem se eu pecar porque eu sou humana, sabe? Uhum. Traz muito essa ideia do... lógico, antes se tinha um radicalizarismo, né, em que você está completamente certo, e aí causava até bem mais a hipocrisia do que necessariamente mas aí era mais comportamental do que... Era mais externo do que interno, né? Exato. Mas de alguma forma, assim, concordo que se tornou um pouco mais natural, e acho que até usado, e acabou se passando mais como usar a graça como desculpa para poder pecar, sabe? Uhum. Não, ele vai me perdoar, tá tudo bem. Isso já aconteceu lá atrás, né? Paulo mesmo fala aos Romanos lá no capítulo 6, né? Haveremos de pecar porque a graça seja mais abundante, e de lá para cá não parou mais, né? O pecado. As pessoas continuam justificando seus pecados. Mas há um aspecto assim, quando a gente lê o texto, Cíntia, eu não sei se você concorda, quando João fala assim, Deus é luz, não há nele treva nenhuma, e aí ele começa, né? Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A ideia para mim aqui, que a gente sempre trata como confissão. E aí o que eu chamo de confissão? Confissão é o ato de falar sobre o pecado. Então, por exemplo, eu posso falar sobre o pecado que eu cometi contra a Rosinha, contra os meus filhos. Então, confessar é falar sobre. Você poderia confessar seus pecados aqui. É o que as pessoas fazem, por exemplo, quando vão a um padre, né? Elas fazem a confissão. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Mas parece para mim que a ideia de confissão, e para mim é o ponto central aqui da nossa conversa, não é só falar sobre, mas é rompimento. Se ele é luz, eu ando na luz, não pode ter trevas em mim. O que você acha sobre essa ideia? Viajei? Não. Tô radicalzão. Eu acho que a grande questão é que a partir do momento que você confessou, você precisa tratar aquilo, sabe? É fácil chegar e falar, eu fiz isso. Quer dizer, não é tão fácil assim, né? Vai depender do que você fez, né? Existem pecados que realmente exigem uma reflexão mais profunda, né? Sim.
Mas é muito mais fácil falar que fez do que abandonar o que foi feito. Então, é isso que me chama a atenção, porque falar que a gente faz, às vezes a gente até se orgulha, né? Eu já vi pessoas falando dos seus pecados com um certo ar de orgulho. Eu sou uma pessoa muito chata, eu sou muito cri-cri, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência, né? Eu sou uma pessoa que tem um pavio curto. Tudo isso é pecado. Né? Então eu estou falando sobre, mas não parece existir essa ideia de rompimento. Aí quando você falou assim, não, a gente confessa e rompe. Mas eu queria até ser mais, não sei se mais profundo ou ir por uma outra linha, é de achar assim, a gente não deveria confessar apenas se tem a ideia de romper? Sim. Acho que essa que é a questão do eu preciso confessar, mas por que eu preciso confessar? Porque eu preciso romper. Uhum. Eu preciso tratar. Eu preciso colocar diante de Deus aquilo que eu tenho dificuldade de abandonar e que está me afastando dele. Se eu falar só por falar, é literalmente isso, é você colocar só mais uma coisinha dentro da caixa, sabe? Uhum. É como expor algo que na verdade deveria te causar vergonha. E por que o constrangimento por constrangimento? Sabe? Não há necessidade, o confessar não tem nada a ver com o constranger. O confessar tem a ver com a necessidade de entendimento do que precisa ser mudado, do que precisa ser alterado. O que a gente está falando aqui então é que a confissão é um passo, dentre tantos outros, para o abandono do pecado. Sim. Tem uma questão que, pelo menos para mim, né, foi um aprendizado na terapia, que a gente entende, né, que a partir do momento em que você fala sobre, você torna aquilo real. Você materializa, né? Você torna aquilo palpável, você materializa aquilo e aí, a partir daquilo, dessa confissão, de tornar aquilo palpável, de tornar aquilo real, é que você consegue de fato tratar. A confissão não necessariamente é a exposição, mas é o início de um tratamento. Uhum. Sabe? Tornar aquilo palpável, tornar aquilo real, pegar aquilo para poder conseguir tratar e resolver. Então, é isso que até me incomoda muito. Eu não vou falar aqui, mas as pessoas vão deduzir, né? Quando alguém confessa o pecado, né, por uma liderança religiosa, ele diz assim, seu fulano, excelentíssimo senhor, fez isso, isso e isso. E do outro lado é que vem aquilo que eu tenho que fazer para conseguir o perdão, para mim isso não faz sentido algum. Né? E às vezes, muitas vezes, quando a gente fala, até do catolicismo romano, estou aqui falando do catolicismo romano, incomoda muita coisa, né? Incomoda idolatria, incomoda... Mas eu nunca vejo os crentes falando sobre o processo de confissão. Mas esse é um dos sacramentos, né, da penitência que mais me incomoda. Porque não se exige do confessor nenhum compromisso de rompimento. Ele confessa, alguém dá a punição para ele, né, a autoridade, o sacerdote, dá a punição e ele segue a vida. Se amanhã ele fizer de novo... Uma nova penitência. Ele vai lá, uma nova confissão, uma nova penitência e tal. Então ele tem que ter uma regularidade de confissão, né, para se manter atualizado. Ele deve ter um caderninho que ele anota, né? Não sei, eu não estou ironizando, não. Eu estou falando de... se o cara confessar só de mês em mês, como é que ele chega lá? Eu acho que tem que ser específico, né? Ele não pode dizer assim, olha, eu fiz várias coisas. Várias o quê? Entendeu? Ele tem que ter uma descrição do que ele fez. Então, de alguma forma, ele tem que anotar isso, né? Pensar. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de pensar aqui, que a gente já está pensando,
Será que a gente tem essa consciência de que quando eu confesso o meu pecado, o simples fato de falar sobre pressupõe que eu deva romper, que eu tenho que romper, porque Deus é luz e nele não habita treva nenhuma? Então, assim, será que a gente tem essa clareza quando pratica a confissão? Eu acho que, para ser bem sincero, né? Pode ser pessoal, né? Na maioria das vezes a gente confessa mais por um sentimento de culpa do que necessariamente uma necessidade real de mudança. Concordo. E aí é que está o problema. A culpa nem é Deus que está te causando. É você deixando o inimigo te colocar um jugo desnecessário, né? Não é que a graça ela vá te abonar e te fazer não necessitar de uma mudança. Pelo contrário. A graça está ali para você se sentir à vontade de expor diante de Deus a sua real necessidade de mudança. Para você se sentir à vontade de estar diante de alguém que é realmente santo e que não tem ligação com o mal, não tem ligação com a impureza, não tem ligação com o pecado, mas te fazer entender que ele não está ali para te condenar, não está ali para te impor uma penalidade. Mas que ele quer realmente ser Mas que ele quer que você realmente sofra essa mudança. Que ele quer que você realmente viva essa mudança, esse rompimento com o pecado para estar mais próximo com ele. Porque de fato ele não se mistura. Então, Cíntia, quando a gente fala desse rompimento, eu queria ir um pouquinho mais fundo, né? É possível a gente romper totalmente com o pecado? Tá aí uma pergunta que eu não estava esperando. Através que eu tô falando de rompimento, né? Rompimento, rompi ali e tal. Mas parece que eu tô cheio de amarras, né? É possível cortar tudo? Sim. Bom, minha fé é de que se você tem esse pecado que é difícil, sabe? Aquele que geralmente é mais difícil de você conseguir fazer esse desligamento, né? Que a gente tem sempre... Quer dizer, não sei se todo mundo tem, né? Experiência minha. Um pecado em que tenho tanta dificuldade que, mesmo não querendo fazer, eu faço sem perceber. Quando vou ver, já fiz. Sabe? Acho que entra muito dentro daquela passagem, né? Quando eu tento fazer o bem. Bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero. Não quero fazer. Enfim, eu acho que quando a gente tenta lidar com isso, é complicado, é difícil, é necessário se colocar... Você está falando do desejo de romper totalmente. O desejo de romper totalmente. É necessário se colocar diante de Deus com total sinceridade, mostrando, literalmente falando detalhadamente para Deus do quanto é difícil, do que você sente ao fazer, do que você sente depois de ter feito, do quanto isso te distancia dele e do quanto te faz mal estar distante dele por causa disso. Mas, por mais que, como você falou, né, em algum momento a gente possa ou não pecar, você carregar esse pecado do qual você não consegue se livrar, não faz parte do que Deus nos convidou para fazer. Ele nos dá sempre a proposta de sermos libertos através dele. Então, nós temos que ter fé, sim, que através dele nós vamos conseguir nos libertar desse aprisionamento de como assim eu não consigo escolher não fazer? Deve ser um objetivo romper totalmente com o pecado. Sim.
Quando você fala isso, sabe o que me lembra? Assim, é uma questão particular, mas eu acho que pode ajudar as pessoas, né? Eu trabalhei numa empresa de óleo lubrificante, lá a gente tinha uns tanques de armazenagem, né? E de vez em quando acontecia um processo chamado derrame, que é o tanque cabe 200 mil litros, alguém quis botar 201 mil e vazou por cima. É um processo mais comum do que se imagina. Por quê? Porque existe uma série de válvulas que você tem que abrir, então se você abriu errado, ou se você deixou uma que deveria estar fechada um pouquinho aberta, aquela quantidade de óleo que passa ali pode entrar e entornar caso aconteça. Então a gente nunca passou um ano sem um derrame. Na verdade era um por mês, para não dizer um por semana. Porque assim, é um volume muito grande, né? De transfere óleo para cá, um monte de gente transferindo, mexendo, não é só uma pessoa. E aí quando a gente foi ter a certificação ambiental, tem as metas, né? E aí o auditor colocou lá, a meta de derrame, 0. E aí quando ele botou aquilo, todo mundo chiou, né? Os operacionais falaram assim, mas a gente já vai quebrar essa meta aí semana que vem. Isso aí não tem como. E aí eu nunca esqueci o exemplo que ele deu. Fazendo assim, imagine que um governante assumisse a presidência do país, o governo e tal, e ele assumisse lá, olha, meu objetivo é ter 1000 homicídios nesse ano. Aí assim, não, que isso, ele é louco, 1000 pessoas vão morrer? Não, tem que ser 0. Aí ele falou assim, mas é real, numa cidade grande, ter a taxa de homicídios em 0? Não, mas por que ele existe? Aí ele falou, é uma meta ideológica, que você tem que perseguir o tempo todo, por mais difícil que seja alcançá-lo. Passei anos, né, depois que aconteceu essa certificação, a gente nunca conseguiu cumprir essa meta. A gente chegou a números pequenininhos, né? 3 derrames por ano, que eu me lembro aqui. Mas nunca a gente conseguiu alcançar o 0. Nunca. Mas todo ano estava lá, meta, 0. Trazendo isso para a vida com Deus, né? Se eu abro a possibilidade de cometer alguns pecados, é a ausência da meta ideológica, né? É permitir 1000 homicídios ou o derrame de um tanque. Então a gente precisa dessa meta ideológica, né? Sim. É como literalmente eu me dar a permissão de pecar, porque é aceitável. Se eu não tenho essa meta, eu estou me dando essa permissão, né? É aceitável eu pecar porque faz parte da minha natureza, então tá tudo bem. Uhum. Eu cometer esse pecado aqui, nem precisa mais pedir perdão, ele já sabe já. Uhum. Só que não é o que Deus nos convida a fazer. Deus nos convida a romper literalmente com as coisas que não são do reino, né? E aí automaticamente a gente tem muito a ideia de ser 0 ou 100%, né? Tudo bem que você não consiga ser 100%, porque nós ainda estamos atrelados a esse corpo físico. Uhum. A vida na Terra que está cheia de pormenores que sempre vão ser um imã, né, puxando contra Deus. A vontade de Deus. Mas a sua busca e a sua meta tem que ser o 100% com Deus. A seu desejo, a sua vontade, as suas escolhas tem que estar nessa direção. Porque tem diferença eu cometi um pecado por um deslize, que não parei para pensar, não parei para analisar a situação. E outra coisa é eu escolher pecar porque tá tudo bem. Eu não costumo, então eu pecar dessa vez, tá tudo certo. Entendi. Bem, eu queria que você pensasse aí em palavras finais para deixar para os nossos ouvintes. Eu vou aqui tentar fazer uma recapitulação, né? As suas considerações finais são livres, né? O que você tira para você, o que você acha que tem que ser reforçado.
para mim é muito importante a gente começar essa disciplina aqui da confissão, marcando esse ponto, né? Que para mim é um marco inicial. Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Se eu, como discípulo de Jesus, tenho clareza disso, a disciplina da confissão ela não é opcional. A disciplina da confissão é um passo que eu tenho que dar com constância, mas não é um passo que eu dou para falar sobre meus pecados. Essa fala ela acontece porque há em mim a consciência de que Deus é luz e também há em mim a consciência de que eu sou a luz do mundo. Então, quando eu confesso, é porque eu estou decidido romper ou lutar contra o pecado, né? Porque existem pecados que não é tão simples dizer assim, eu rompi. Né? Eles vão bater a porta, então é uma luta, né? Então eu prefiro tratar com essa perspectiva de luta, mas é eu contra ele. Não é eu com ele, não. Ele é um adversário que eu preciso enfrentar. Então, para mim isso fica muito claro, então por isso que não há opção de praticar a disciplina da confissão. Suas considerações finais. Vamos lá. Não só importante, né, nós fazermos a confissão, mas fazer a confissão diante de Deus, e aí independe se vai ser para o irmão ou vai ser só para Deus. O que importa é se eu estou disposto a romper com isso, se eu estou disposto a lutar contra isso. E realmente a confissão tem esse papel de te fazer encarar, olhar o espelho e pontuar o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. É eu reconhecendo, né? Cada pontinho. É por isso que é importante a confissão. Importante você pegar e literalmente assumir que você precisa mudar nisso, naquilo. É extremamente importante confessar porque é o primeiro passo para tratar. E se colocar diante de Deus com total sinceridade, num diálogo muito aberto, de você se realmente analisar no espelho tudo que precisa ser mudado com o coração disposto a realmente fazer esse rompimento. Acho que não tem como, né, nós apenas falarmos do que fazemos sem necessariamente colocarmos a necessidade e sentirmos essa necessidade de mudar. Concordo com você. Bem, começamos então hoje a disciplina da confissão, falando sobre rompimento, então tem que colocar em prática, né? E mais do que isso, tem que tomar decisão. É aquela hora que você para, então eu recomendo a você, acabou aqui a Academia da Alma, avalie seu coração, veja se você está tratando alguns pecados como pecados de estimação, né? Como falamos aqui, ou se tem algum pecado que você não quis tocar. E começa a colocar diante de Deus nesse sentido de que você precisa romper com isso. Eu quero dizer, olhando para você, Deus te deu poder e condição de romper com isso, né? Você não está sozinho nisso. O Espírito Santo está conosco, então você pode abandonar esse pecado. Ele não é maior do que você. Então a gente precisa ter essa certeza, né? Por mais difícil que seja, esse pecado não é maior do que o poder de Deus. Muito bem. Foi bom estar com a dona Cíntia hoje. Eu chamo ela assim, irmãos. Muito bem. Vamos orar então para a gente encerrar? Maravilhoso, bom Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre um tema tão importante, a confissão, e que o Senhor nos ajude, né? Porque a gente pode ter a clareza teológica e bíblica de que o Senhor é luz e que no Senhor não há treva nenhuma, mas a gente precisa mesmo da ação do Teu Santo Espírito nos convencendo disso. Porque às vezes a gente tem esses conceitos muito na nossa mente e distante do coração. E o que acontece na prática é que às vezes a gente caminha com pecados, quando não deveria fazer isso. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não concilie santidade com vida pecaminosa. Que a confissão seja essa ideia clara de que nós precisamos romper com o mal que temos praticado. Nos ajuda, porque fazer isso não é simples e nem muito menos fácil.
mas é possível e que isso fique muito mais claro para nós. Obrigado, Pai. Fortalece a vida de cada pessoa que participou, tanto aqui agora, como que vai participar no futuro, né? Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Até semana que vem. Até a próxima Academia da Alma. Até.